Muito bem. Ok. Então hoje a gente vai começar falando sobre números reais. O tópico. Então, o tópico de hoje, basicamente, a gente vai começar falando sobre os conjuntos numéricos e os números reais. Certo? Bom, então vamos lá. Bom, então vamos começar falando sobre conjuntos numéricos e números reais em geral. Então, vou começar com uma pergunta para vocês. Qual vocês acham que foi o primeiro número que surgiu ou que foi criado pela humanidade? Então, qual deve ter sido o primeiro número que algum humano pensou nos primórdios do desenvolvimento do pensamento matemático? O zero? Alguém falou zero, só que na verdade alguém falou outra pessoa chutou 1 também, teria sido o primeiro número desenvolvido pelos seres humanos, pelos matemáticos das cavernas, né? Bom, a minha opinião... Alguém escreveu até um tracinho, né? Essa é boa, né? Porque eles não tinham numeral igual a gente tem hoje, né? Seria um tracinho, 1. Então a maioria, alguém chutou 0, a maioria chutou 1. E eu diria que foi o número 2. Para mim, o primeiro número que deve ter surgido na mente humana foi o 2. Por que o 2? Porque se vocês pensarem, como a ideia de, por exemplo, uma unidade, ela só existe depois que você começa a pensar, bom, alguém pode ter 2 ou mais unidades. Então, pensar na existência do 1 é posterior, bom, pelo menos como eu penso, em pensar na existência do 2. E de fato, se você pensar no 1 apenas, isolado, parece não significar muita coisa, né? Mas se você pensa no 2, isso dá uma ideia de algo, de 2 vezes algo, né? De 2 vezes uma unidade. Então, no 2 já estaria embutido também a ideia do 1. Bom, e atrelado ao 2, surge logo em seguida o número 1. Então, podemos dizer que os primeiros 2 números que surgiram foram 1, 2. Os números 1 e 2. Qual teria sido, então, a próxima ideia de quantidade que surgiu na mente humana? Vocês poderiam pensar, bom, 1, 2, então o próximo deve ser 3. Mas antes de surgir o número 3, provavelmente, ou talvez tenha sido, 1, 2 e a próxima ideia de quantidade tenha sido a ideia de muitos. Isso pode parecer um pouco absurdo para a gente, né, que está acostumado com infinitos números naturais, racionais, inteiros, reais e por aí vai. Mas existem tribos que contam assim. A ideia de quantidade para eles, de contar, se resume a 1, 2, e tudo que passa de 2 é considerado como muitos. Quer dizer, não se tem uma ideia de contagem precisa para além do número 2. Então, os primeiros números que teriam existido teriam sido os números 1, 2 e essa noção de muitos. Né? Quer dizer, muito significa ultrapassou minha capacidade de contagem.
Bom, mas é claro que depois de algum tempo a humanidade evolui e aí surgem os números, né? 1, 2, 3, está faltando aqui. Então esses muitos se tornam 3, 4, 5, etc. Infinitos números naturais, certo? Então, esse conjunto recebe o nome de N, ou esse N com um tracinho, é como indicar. Polinúmeros. Surgem os polinúmeros, né? Então, esse conjunto aqui seria o conjunto dos números naturais. Porém, tem um detalhe aqui, né? Alguém tinha mencionado como primeiro número o número zero, né? Mas, na verdade, a noção de número zero é bastante posterior à noção de contagem. E, inclusive, o surgimento da ideia do zero como um número, como uma quantidade mesmo, se deve, ou pelo menos em boa parte se deve, aos hindus. E tem uma certa ligação com a religião hindu, que você já deve ter ouvido falar do nirvana, de se livrar do tudo, etc. Então, essa ideia de ausência de tudo como algo em si na religião talvez tenha ajudado a construir a ideia do zero como algo em si, quer dizer, a ausência como o nada, o zero como algo em si, como uma entidade matemática em si. Então, o conjunto dos números naturais, em vez de ser 1, 2, 3, etc., vai passar a ter o zero. Então, esse conjunto dos números naturais, que começa com 1, é comum a gente escrever assim, n estrela, colocar um asterisco para indicar que não tem o zero, e quando quiser os naturais, incluindo o número zero, a gente coloca o n normal e inclui o zero. E por aí vai, né? Etc. Temos infinitos números naturais. Então, para a gente, o conjunto dos números naturais é esse n, começando do zero. O primeiro número natural, agora sim, né? Podemos dizer que o primeiro número natural, pelo menos nessa nossa linguagem moderna, é o zero. E aí, depois de um tempo, a matemática evolui, o pensamento matemático humano evolui, e então a gente passa a ter também números negativos. E aí surge o que é chamado conjunto dos números inteiros, que vocês também já devem estar cansados de conhecer, né? Temos infinitos números inteiros negativos também, por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E aí vem os positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, nunca termina. Novamente, infinitos números. Então, um grande salto para quem só sabia contar 1, 2 e muitos, né? Mas daí a necessidade... Então, os números naturais aqui, eles surgem da necessidade de contar, né? Então aqui os números naturais, ou pelo menos os naturais sem o zero, né? Eles surgem da necessidade de contagem, de contar. Aliás, Contagem é uma cidade aqui em Minas? Tem uma cidade chamada Contagem aqui? Vocês que são mineiros têm, né? Então, lá em Contagem tem esses objetos, esses sujeitos, esses habitantes, chamados números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Enfim, essa população infinita aí de sujeitos numéricos. Então, essa necessidade de contagem é que fez a gente ter esses números, né? 1, 2. E aí, quando a contagem dava em nada, a gente tinha o número zero incluído, né? Se você vai contar e descobre que não tem nada, você inclui o zero. Se você vai contar e descobre que está faltando coisa, aí você inclui os negativos, né? Aí tem um número, os números inteiros. Depois de um tempo, e principalmente com os gregos, surge qual o próximo conjunto? Vocês lembram do próximo conjunto que vem depois dos inteiros? Então, depois vem o conjunto dos números racionais.
que a gente representa por Q. E diz o seguinte, esse Q significa o conjunto que é obtido, né, a partir dos números inteiros, da seguinte maneira, A dividido por B, e aí a gente indica esse tracinho aqui, tal que, para dizer o quem são esses números A e B, tal que A, B são inteiros, quer dizer, os números A e B são inteiros, e o número B é diferente de zero. A gente, se vocês não se lembram, a gente não pode dividir por zero, né? Pô, claro que aqui já é um salto enorme de imaginação, e o processo que leva aos números racionais, esse conjunto dos números, dessas frações, é o processo de medição. Então aqui, em vez de contagem, a gente vai fazer medição. A gente vai precisar fazer medição. E esse processo de medição, na verdade, a gente pode considerar que também vai dar origem a todos os outros números reais. Então, tudo bem, só para dar os nomes, eu vou colocar aqui. Esse N aqui é o conjunto dos números naturais. Daí, quando considera os negativos, a gente obtém o conjunto dos números inteiros. E aí, fazendo frações com denominador não nulo, a gente obtém o conjunto dos números racionais. Certo? Bom, mas ainda faltam mais números para completar os números reais. Então, como é que se deu esse completamento dos números reais? Então, deixa eu passar. Então, agora, para finalmente completar os números reais e a gente poder fazer algumas continhas. Deixa eu passar para a próxima página. Alguém lembra aí o Teorema de Pitágoras? Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, foi por meio desse teorema que algum grego, provavelmente um pitagórico, construiu o seguinte triângulo retângulo. Ele pegou um triângulo retângulo onde os catetos tinham a mesma medida. Então, aqui é um triângulo com 90 graus, aqui nessa quininha. Aqui mede uma unidade de medida, 1 metro, por exemplo, aqui mede uma unidade de medida. Então, esse grego antigo fez a hipotenusa nesse triângulo retângulo e chamou essa hipotenusa de H. Daí ele recorreu ao chamado Teorema de Pitágoras. Vocês lembram o Teorema de Pitágoras? Então, esse grego, que era um pitagórico, participava da comunidade dos pitagóricos, ele utilizou o Teorema de Pitágoras. Então, ele escreveu, pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa h elevado ao quadrado é igual ao quadrado da medida do primeiro cateto, 1 ao quadrado, mais o quadrado da medida do segundo cateto, então 1 ao quadrado novamente. Então, h ao quadrado, vocês lembram, 1 multiplicado por 1 é 1, mais 1 multiplicado por 1 também é 1. E, portanto, h ao quadrado igual a 2. Bom, aí hoje em dia, né, o que a gente faz? H ao quadrado igual a 2, então h é igual a raiz quadrada de 2. Porém, isso daqui é hoje em dia. Né? Esse h igual a raiz quadrada de 2 é uma noção que existe hoje, não existia na época dos gregos antigos, que veneravam os números
racionais. Então, para os gregos antigos, não existia esse negócio chamado raiz quadrada de 2. Então, na época do Pitágoras, isso daqui não existia, raiz quadrada de 2. Mas eles tinham h ao quadrado igual a 2. E o que acontece? É possível raciocinar com essa expressão h ao quadrado igual a 2. E aí o nosso grego ele começou a pensar mais seriamente sobre isso, né? E pensando mais seriamente sobre isso, o nosso grego antigo chegou à seguinte conclusão. Pego no pensamento do grego antigo aqui. Então, a conclusão, eu não vou escrever aqui matematicamente por quê, mas o grego antigo chegou à conclusão de que é impossível escrever h como quociente, como uma fração, né, de números inteiros. Então, vocês podem tentar aí escrever esse h que satisfaça isso, né? Satisfazendo isso. H ao quadrado igual a 2. Então, vocês podem tentar escrever esse h como um número racional, isto é, uma fração de números inteiros, um quociente entre números inteiros. E vocês não vão conseguir. Então, o grego, o pitagórico, chegou a essa conclusão. Então, tem uma lenda de que ele teria sido expulso da comunidade pitagórica, ou até mesmo assassinado pela comunidade, porque os pitagóricos não aceitavam outros números que não fossem os racionais. E a conclusão do grego era de que esse h, que hoje a gente chama de raiz de 2, né, é uma notação atual, ele não pertence ao conjunto dos números racionais. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os símbolos que eu estou escrevendo, vocês podem perguntar, tá? Vocês lembram desse símbolo aqui de pertinência? Pertence a... Isso daqui. Isso é para indicar que um dado elemento pertence a um dado conjunto. Então, a conclusão que o grego chegou é que a raiz quadrada de 2 não seria um número racional. Então, os números reais incluem muitos outros números, além dos números racionais. E a conclusão foi obtida por meio de geometria, né, identificando números com segmentos de reta. E esse processo pode ser estendido, e aí o processo de tornar números em segmentos faz com que se obtenha a reta real. Então aqui a gente obtém uma reta, onde a gente vai colocar agora todos os números reais. Então, além dos números inteiros, a gente vai colocar aqui na reta real os números irracionais. Então, lembra que os números estão aqui, eu vou escrever. É um número irracional. Aliás, irracional é uma palavra um tanto infeliz, porque em nossa língua, né, irracional tem dois significados. Significa que não é uma razão, não é um quociente de números inteiros, mas também significa algo que não é racional, algo que não pensa, né, não tem consciência, algo que não tem razão, né? Mas raiz de 2 é irracional no primeiro sentido. Ok, então a gente tem aqui a reta dos números reais, e aí é comum
fazer o seguinte, o processo geométrico geral para associar números a segmentos. Primeiro coloca aqui uma marcação para o número 0, em algo como, em certo sentido, seria o meio da reta, né? Ou o início da reta. Daí você coloca à direita uma marcação para a unidade 1 e, prosseguindo sempre com a mesma unidade, você pode colocar o 2, 3 e assim por diante. E aí você tem todos os números reais positivos. Quando você vai à esquerda, então você coloca o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Tem infinitos números aqui. E aí, se você quiser localizar, por exemplo, raiz de 2, o que é o raiz de 2? Bom, a gente pode chamar um computador para dar uma ideia do que é esse número. Deixa eu entrar então aqui numa planilha. Pode usar um celular. O que é isso? Então, aqui, né? Então, vamos escrever aqui raiz quadrada de 2. Então, vamos igual 2. Então, uma maneira de fazer isso numa planilha eletrônica, sempre que você quiser fazer um cálculo numa planilha eletrônica, você coloca um igual. Dentro de uma célula, você coloca igual, e aí você escreve o cálculo. Então, eu quero fazer raiz quadrada de 2. Uma maneira de fazer raiz quadrada de 2, e a gente vai ver depois detalhadamente, é colocar o símbolo de potenciação, quer dizer, elevado, esse chapeuzinho, e aí você escreve 0,5. Né? 1 sobre 2 ou 0,5. E aí o resultado vai ser a raiz quadrada. Então, esse número aqui. Claro, esse número, na verdade, é aproximado. Né? Tem muitas casas decimais que vão ficar faltando aqui. Então, vai ser aproximadamente 1,41. Então, aqui a gente pode localizar. A gente pode localizar aqui a raiz quadrada de 2 como um número entre 1 e 2, um pouquinho menor do que 1,5. Então, vou colocar aqui uma marcação. Então, aqui a gente tem raiz quadrada de 2, que é aproximadamente, esse símbolo aqui, um igual com um tiozinho em cima, significa aproximadamente igual a 1,41. Ou se você quiser dizer igual, então vamos colocar 1,41, deixa eu pegar mais algumas casas decimais, 42, etc. Então vamos colocar 3 pontinhos para entender que existem infinitas casas decimais. Porque se existisse uma quantidade finita de casas decimais, o número seria um número racional. Bom, e aí vocês podem localizar, tem muitos outros números, né, que existem. Por exemplo, π. Então aqui você pode localizar o número π também, que é 3,1415, etc. Tem infinitas casas decimais, que também não é um número racional. E, enfim, quando você considera todos os números reais que podem ser obtidos no processo de medida sobre essa reta, você obtém o conjunto dos números reais. E que a gente indica por esse R aqui. Então, esse daqui é, finalmente, né, o conjunto dos números reais. Dúvidas, perguntas? Não? Deixa eu ver. Bom, então esses números reais, eles não estão distribuídos de maneira qualquer nessa reta, né? Existe uma ordem entre eles. Então, existe uma maneira de dizer quem vem antes de quem. Então, vamos escrever aqui o que isso significa. Então, isso daqui vai ser a ordem nos números naturais.
que é obtida assim. Você tem você pode escrever A maior do que B, significa que o número A é maior do que o número B, ou na reta significa que o número A vem depois do número B. Então, A maior do que B significa que A é maior do que B. Que o número A é maior do que o número B. Então, esse símbolo aqui, esse bico aqui, ele indica... Bom, para vocês, uma maneira de sempre lembrar, né, a indicação é que a abertura indica qual o maior, a ponta indica qual o menor. Então, por exemplo, se você escrever ao contrário, A, B, com esse símbolo, então isso daqui significa que A é menor do que B. E aí a gente tem alguns outros símbolos. Então, antes disso, né, esse A menor do que A ser maior do que B significa também que A menos B é positivo. Agora, dizer que A é menor do que B é o mesmo que B menos A é positivo. Ou A menos B é negativo. Então, a gente tem esses dois primeiros símbolos para desigualdade. E um outro símbolo que é comum a gente utilizar é o seguinte. Tem um símbolo A maior do que ou igual a B. Então, isso daqui significa que A é maior do que B ou A é igual a B. Quer dizer, se o A for maior do que B ou se o A for igual a B, esse símbolo aqui é válido. E da mesma maneira, você pode escrever A menor do que ou igual a B. Então, significa que o A é menor do que o B ou o A é igual a B. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos treinar aqui em um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Então, deixa eu ver se vocês estão escutando. Então, é para vocês, aqui nesse exemplo, vamos marcar como correto ou incorreto. Melhor, vamos marcar os corretos. Então, vou escrever aqui algumas desigualdades e é para marcar se é correto ou não. Primeira desigualdade. 1 é maior, essa primeira. É correta ou incorreta?
eu escrever aqui. Deixa eu escrever um pouquinho mais, que aí a gente começa a discutir. Bom, a princípio está parecendo meio besta, né? Mas tem alguma coisa aqui que vai fazer mais sentido a gente discutir. Ok. Deixa eu escrever aqui embaixo. Aqui do lado, aliás. 5, 6, 7, 8. Vou fazer 8 desigualdades aqui. Então vamos lá. Vamos marcar aqui corretas. A primeira é correta? Alguém marcou aqui 7, 8. Bom, a primeira é correta? Não, né? Então vamos colocar um X aqui para dizer que não é correta. A segunda é correta? Bom, se a primeira não é a correta, né? Então a segunda é correta também? Não, né? Opa. Porque a segunda está dizendo a mesma coisa que a primeira, né? Observa que quando você olha a desigualdade, a parte aberta quer dizer o lado maior. Então está dizendo aqui que 1 é maior do que 2, não é? A terceira é verdade ou não? 0 menor do que 0? O que vocês acham? O item 3 também é falso, né? Não pode um número ser menor do que ele mesmo. Bom, eu coloquei o 0 aqui justamente porque o 0 causaria uma confusão, né? Vocês pensam, pô, 0 é meio estranho, né? Poderia acontecer, 0 é menor do que 0. Então, de fato, 0 menor do que 0 não dá, né? Nenhum número pode ser menor do que ele mesmo. Por exemplo, eu não poderia fazer 1 menor do que 1. Né? Também não dá. 10 maior do que 10. Também não dá. Né? Pelo mesmo motivo é errado. E 0 também. 0 não é menor do que 0. Então, errado também. Então, pelo mesmo motivo, né, o 1 maior do que ou igual a 2. Bom, o 1 não é maior do que 2 e também não é igual a 2. Então, errado. 6. Também, pelo mesmo motivo, errado. E aí, 7 e 8. Alguém disse que é correto. Vocês concordam? 7 é correto? 0 menor do que ou igual a 0. A princípio, é comum você pensar 0 menor do que ou igual a 0 é errado. E, portanto, 0 maior do que ou igual a 0 também seria errado. Então, para poder dizer se de fato é errado ou não, vamos pegar essa expressão. Vamos pegar essa última, por exemplo. 0 maior do que ou igual a 0. E vamos traduzi-la em palavras. O que isso significa? Em palavras, 0 maior do que. Não é maior e nem menor, só é igual. Certo. 0 não é maior do que 0 e 0 também não é menor do que 0. Só que essa afirmação 0, observa o seguinte, eu não estou usando esse símbolo, maior do que, eu estou usando esse outro símbolo, maior do que ou igual. Então eu vou traduzir o significado desse símbolo para poder ficar claro. Então, 0 maior do que ou igual a 0 significa 0 é maior do que 0 ou, então vocês reparam bem esse ou 0, melhor, vou escrever assim, para ficar mais claro.
0 maior do que 0 ou 0 igual a 0. A minha pergunta, essa afirmação aqui é verdadeira? Essa que eu escrevi com ou? 0 maior do que 0 ou 0 igual a 0. Isso é verdade? Então, essa última é verdade? Quando a gente diz... Então, vamos antes disso, exatamente. Não teria como ser igual e menor ao mesmo tempo. Mas repare esse ou aqui, ó. Eu não estou dizendo 0 é maior do que 0 e é igual a 0. Estou dizendo 0 é maior do que 0 ou 0 é igual a 0. Pensa o seguinte. Posso dizer para vocês. Hoje eu bebi Coca-Cola ou hoje eu bebi suco de laranja. Certo? Vou dizer para vocês. Então, antes, esqueçam o 0 por um minuto e pensem no seguinte, na seguinte frase. Hoje eu bebi Coca-Cola ou hoje eu bebi suco de laranja. Certo? Isso, a possibilidade de ser menor está errada. Bom, aí eu falo para vocês. A minha religião não me permite beber Coca-Cola. Então, eu bebi suco de laranja apenas. Eu não bebo Coca-Cola. Certo? Vocês descobrem depois que eu não bebo Coca-Cola e que eu bebi suco de laranja. Essa frase que eu disse daqui, é verdade ou é mentira? Hoje eu bebi Coca-Cola ou hoje eu bebi suco de laranja. Então alguém vai dizer, realmente eu vi o Edileno bebendo suco de laranja. Mas eu sei que o Edileno não bebeu Coca-Cola. Então, essa parte aqui é falsa. Porque eu não bebo Coca-Cola. E hoje eu não bebi Coca-Cola. Bom, estou fazendo a hipótese. Na verdade eu bebo, né? Mas o eu fictício aí da história não bebe Coca-Cola. Então, eu vou dizer para vocês apenas que é verdade que eu bebi suco de laranja. Então, se eu disser hoje eu bebi Coca-Cola ou hoje eu bebi suco de laranja, essa frase inteira é falsa ou verdadeira? Quando vocês têm um ou, esse chamado conectivo ou, ele indica que uma parte ou a outra vai ser verdade. Pelo menos uma delas vai ser verdade. Mas se uma for falsa e outra verdade, o todo vai ser verdade. Então essa frase é verdadeira. Pelo mesmo motivo, essa afirmação de que 0 é maior do que 0 ou 0 igual a 0, ela tem de ser verdadeira também. Porque, bom, não sei se meu exemplo do Coca-Cola do suco de laranja foi muito bom, mas de fato aqui vai ser verdade. Então, a conclusão é que 0 é maior do que 0 e 0 é menor do que igual a... Quer dizer, 0 é maior do que ou igual a 0. Mas se uma parte está errada, a questão como um todo também não estaria? Não. Por exemplo, poderia dizer o seguinte para você, que isso é diferente de dizer o seguinte, 0 maior do que 0 e 0 igual a 0. Observa qual a diferença entre essas duas frases. Essa daqui é
falsa. Então, essa daqui de cima é verdadeira. Mas a de baixo é falsa. Por quê? Aqui nessa frase, quando você utiliza esse o i, você está dizendo que as duas coisas são verdade. Só que uma delas é falsa. Então, o todo é falso. Nessa de cima, você está dizendo que, olha, vale essa coisa aqui ser verdade, ou, se não valer essa, pelo menos vai valer essa daqui. E isso é verdade, porque vale essa segunda. Compreende? Então, quando você utiliza o ou, para ter verdade, basta que uma das partes seja verdade. Quando você utiliza o i, para ter verdade, você deve ter as duas partes como verdade. Certo? Então, quando você utiliza ou, só é falso quando ambos são falsos. Quando você utiliza o i, só é verdade quando ambos são verdade. Então, é por isso que é correto dizer 0 menor do que ou igual a 0, 0 maior do que ou igual a 0, e de fato vai ser correto você dizer coisas do tipo 1 maior do que ou igual a 1, ou 10 maior do que igual a 10, ou menos 1 menor do que igual a menos 1, tudo isso é verdade. Por quê? Porque esse menor do que ou igual, ou maior do que igual, ele está dizendo que vale uma coisa ou vale outra, mas não os dois ao mesmo tempo, um ou outro. Os dois ao mesmo tempo, numa desigualdade, é impossível. É impossível pelo o que a gente chama de lei da tricotomia. Então, existe um negócio chamado lei da tricotomia, parece coisa de tricô, né? Lei da tricotomia, que diz o seguinte: se A e B for números reais, então A é menor do que B, A igual a B, ou A maior do que B, e somente uma dessas expressões é verdade. Tá. Então, isso é um negócio. Então, não pode acontecer A maior do que B e A igual a B. Quando a gente escreve, né, A menor do que ou igual a B, significa que ou vale esse ou vale esse, mas não pode valer os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque somente uma dessas somente uma dessas pode ser verdade. E sempre é válido, né? Ou é menor, ou é igual, ou é maior. Então, e sempre. Certo? Então é por isso que acontece aquela coisa esquisita de você poder escrever, né, em geral, você pode escrever A menor do que igual a A. Só que você não pode escrever A menor do que A. Isso daqui não. Mas menor do que igual, pode. É uma pegadinha. Então, essa coisa com desigualdade fica um pouquinho mais clara quando a gente vê intervalos daqui a pouco. Aí vai ficar mais claro por que tem essa sutileza do menor ou igual. Então vamos. Então essas desigualdades aqui a gente vai poder trabalhar
com variáveis, né? Então vamos colocar aqui desigualdades e intervalos. Então isso é algo que vocês vão precisar provavelmente em cálculo, ou se já não viram algo, desigualdades e intervalos. Então acontece o seguinte. Então vamos colocar aqui um primeiro caso, que vai ser o seguinte. Então vamos desenhar aqui a nossa reta real. Então, R. E aqui na reta real, vamos imaginar dois números. Um número A à esquerda e um número B à direita. Lembra que esse A à esquerda e B à direita isso daqui significa que o A é menor do que B. Tá bom? Então agora eu vou considerar entre A e B um número genérico, x. Bom, talvez escrever A e B fique complicado, mas você pode pensar então, bom, então não é A e B, então é, sei lá, 2 e 5. E eu tenho um número variável x entre 2 e 5. Aí eu vou considerar o seguinte. Eu quero todos os números x que estão entre 2 e 5. Então vou colocar aqui uma bolinha escolhendo 2 e uma bolinha escolhendo 5. Então eu quero todos os números x que saem do 2 e vão até o 5. Quando eu considero, por exemplo, isso aqui poderia, sei lá, ser bom, entre 2 e 5, a altura de uma certa árvore, sei lá, alguma coisa assim. A altura de algo, sei lá, numa floresta, sei lá. Enfim, números que você está considerando entre 2 e 5. Deixa eu sair desse negócio aqui. Então, existe uma maneira de designar isso, que é a seguinte: escrever aliás, 2, 5 entre chaves. Isso daqui vai indicar. A gente abre o colchete, o chave, aliás, aqui é colchete, né? 2 e 5 entre colchetes. E aí a gente abre essa chave e diz: isso é o conjunto dos x pertencente a os números, o conjunto dos reais, x número real, tal que. Agora eu quero a expressão que vai dizer que o x está entre 2 e 5. Tal que 2 menor do que ou igual. Melhor, primeiro eu vou considerar menor do que ou igual a x, 2 é menor do que igual a x e x é menor do que igual a 5. Então, repara aqui que eu estou usando duas desigualdades ao mesmo tempo para o x. Né? Isso, então, inclui aqui o 2 e inclui o 5 na história. Por quê? X deve ser maior do que ou igual, então x pode ser igual a 2, e menor do que igual a 5. Né? Então, isso daqui é o que se chama intervalo fechado de extremos 2 e 5. Alguém perguntou, não seria 2 maior ou igual a x? Não, repara, o x está à direita do 2. Ó, repara aqui, esse x, eu quero que ele esteja à direita do 2, certo? Na reta real, a direita é sempre maior. Então, esse 2 precisa ser menor do que ou igual a x. É claro que se você pegar esse x e movê-lo e colocar exatamente no 2, né, aí você teria o igual. Se você pegar o x e mover e colocá-lo exatamente sobre o 5, você teria igual a 5.
Então, quando você escreve assim, né, você tem o intervalo fechado de extremos 2 e 5. Então, essa escrita aqui, 2 menor do que igual a x menor do que igual a 5, significa, né, se fosse escrever assim de maneira mais completa não, de maneira mais explícita, isso daqui está dizendo que 2 é menor do que igual a x, deve ser menor do que igual a x, e agora precisa ser um i, ó, porque devem ser válidas duas afirmações ao mesmo tempo. 2 menor do que igual a x e x menor do que igual a 5. Certo? Quando o intervalo é fechado ou aberto? Não entendi. Esse intervalo é fechado. Então, isso daqui é um intervalo fechado. O que significa fechado? Fechado é quando inclui os extremos. O 2 está nesse intervalo? Ou melhor, né? Deixa eu escrever aqui, né? Pergunta. 2 pertence a esse intervalo. O que vocês me dizem? O 2 satisfaz essa propriedade? 2 menor do que igual a 2 e 2 menor do que igual a 5? Pergunta. Sim ou não? 2 menor do que igual a 2 e 2 menor do que igual a 5? Que é o mesmo que dizer, né? 2 menor do que igual a 2, menor do que igual a 5? Vocês acham que isso é verdade ou não? Então, eu quero o que está entre, incluindo os... Ó, quando eu escrevo incluindo os extremos, eu coloco igual. Aí eu tenho o que está entre e os extremos. Se eu quiser só o que está entre, então aqui, né, seria sim, ou sim, sim. E pela mesma razão o 5 também estaria. Se eu quiser só o que está entre os extremos, talvez devesse até começar por ele, né? Eu escreveria assim. Bom, vamos pular um pouco aqui, quer dizer, pegar os mesmos números, colocar a reta, R, vou colocar aqui de novo o 2 e o 5. Vou colocar uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Só que agora eu vou pegar só entre 2 e 5, sem considerar os extremos. Então aqui o x é algo entre 2 e 5. Então nesse caso eu vou escrever assim. Tem duas maneiras de escrever. A mais comum é colocar parênteses. Então 2, 5. Isso daqui é o conjunto dos números reais x, tais que, essa barra significa tal que 2 é menor do que x e x é menor do que 5. Neste caso, eu não tenho os extremos. Então, aí eu poderia perguntar de novo, né? O número 2 pertence... O número 2 pertence a esse intervalo, 2, 5? Aí vocês lembram aqui. Bom, isso significaria 2 menor do que 2 e 2 menor do que 5. Né? Que é o mesmo que... É uma pergunta, né? Que é o mesmo que escrever esse 2 menor do que 2 menor do que 5. Aí o que acontece? Isso daqui não vale porque, embora o 2 seja menor do que 5, ele não é menor do que 2. E você tem um i aqui. Se fosse um ou, seria verdade, mas é um i. Então, 2 não é menor do que 2, né? Então, isso daqui é falso. Não. 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 E a mesma coisa, o 5 também, ele não vai ser menor do que o 5 e, portanto, não vai estar incluído. Quando a gente quer incluir, dizer que não está incluído, a gente deixa essa bolinha aqui vazia, certo? Quando a gente quer dizer que o extremo está incluído, a gente deixa a bolinha marcada, uma bolinha cheia. Entenderam essa parte da noção? Então, ok, né?
Quando você tem um intervalo com dois extremos, que são dois números reais, se você quer incluir os dois extremos, você está dizendo que o seu x é maior do que ou igual ao primeiro extremo, menor do que ou igual ao segundo extremo. Se você não quer incluir os extremos, você está dizendo que o seu x é maior do que o primeiro extremo e menor do que o segundo extremo. Quer dizer, maior do que o extremo à esquerda e menor do que o extremo à direita. Então lembra que o que está à esquerda é sempre menor do que o que está à direita na reta real, na ordenação dos números na reta real. Bom, aí tem outros casos que a gente pode ter, eu vou colocar aqui mais alguns. Vou utilizar sempre, embora a gente possa utilizar quaisquer números, eu vou começar aqui com esses números 2 e 5. Então, terceiro caso que a gente pode ter, de novo vou desenhar aqui a nossa reta real. Vou marcar aqui o nosso 2. Bom, essa reta real ficou mais feia, né? Deixa eu... Tem jeito não, minhas habilidades de desenho foram corrompidas aqui no tablet. Então aqui a gente vai marcar novamente o nosso 2 e o nosso 5. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou incluir o número 5 e vou excluir o número 2. Então eu quero o meu x aqui dentro, deixando a bolinha do 2 vazia, mas eu quero incluir o 5. Então vou escrever assim. Como é que eu descrevo isso? Quer dizer, quero todos os números reais que são maiores do que 2, ou são menores do que o 5, ou o próprio 5. Então, menor do que ou igual a 5. Então, a maneira como a gente pode descrever isso é a seguinte. Lembra, quando a gente tinha o caso aqui, antes de descrever esse caso, né? Quando a gente teve aqui, incluindo os extremos, era chave. Excluindo os extremos era parênteses. Aliás, esse parênteses aqui também pode ser uma outra anotação, né? Isso daqui também pode ser escrito como... Também pode ser escrito como assim, mas eu acho pior. Eu não gosto dessa escrita. Embora no livro que eu sugeri esteja assim, né? Mas eu não gosto dessa escrita. Quer dizer, usar o chave ao contrário do que seria no fechado para dizer que é aberto. Alguns livros podem adotar essa escrita, mas eu prefiro usar parênteses para indicar que é aberto. Então, o João ali já respondeu, né? Juntando as duas descrições que a gente fez, a gente vai colocar parênteses para o 2, para indicar que é aberto no 2, significa que não inclui o 2. Fechado aqui no 5, então chave, colchete no 5, sempre troco chave, colchete na hora de falar. Colchete no 5, e significa o conjunto dos números x, né? Vamos colocar o nosso x aqui. Isso é o conjunto dos números reais, x. Então, x pertence ao nosso R. Tal que, traço significa tal que. Esse número x satisfaz 2 é menor do que ou igual a x e, né? Quando a gente escreve assim em sequência, tem um e x é menor do que ou igual... Oh, perdão, né? Eu errei aqui. Deixa eu corrigir. Tirou igual porque não pode ter o 2. Então, x é maior do que o 2, ou você pode ler 2 é menor do que x e x é menor do que ou igual a 5. Então, lembrando, né, só lembrando, quando a gente escreve assim em sequência as desigualdades, significa que valem cada uma das desigualdades que vai aparecendo. Então, isso daqui significa, se fosse escrever de maneira mais extensa, 2 menor do que x e x menor do que ou igual a 5. Então, tem de valer essas duas desigualdades. E aí, a gente sabe, né, que a gente pode raciocinar e chegar à conclusão, neste caso, que o 2 não pertence, então esse símbolo significa que o elemento não pertence ao conjunto aberto em 2, intervalo aberto em 2, fechado em 5, de extremos 2 e 5. Porém, neste caso, o 5 pertence ao conjunto. Né? É claro que o 5 vai ser maior do que o 2, e o 5, como a gente observou, é menor do que ou igual a 5. Tudo entendido aí?
De maneira análoga, a gente poderia fazer um terceiro tipo de conjunto, que é basicamente a mesma ideia desse, ou terceiro não, um quarto, né? Que é a mesma ideia do terceiro, que é assim. É simplesmente, né, a gente pode excluir o outro extremo do intervalo e o, incluir o que sobrou. Então aqui de novo 2 e 5. E aí a gente pode agora incluir os 2 e tirar o 5. Então vamos pegar o nosso x agora vai incluir o 2. Então vamos pintar aqui o 2 e vai excluir o 5. Então vamos deixar 5 aqui branco. Então, a maneira como a gente descreve esse conjunto, esse intervalo, né, aqui então a gente vai incluir o 2, então você coloca colchete para o 2, e quer todos os números do 2, mas que são menores que o 5, mas não inclui o 5. Então coloca parênteses no 5. Então isso daqui é o conjunto de todos os números reais x pertencente a r tal que 2 menor do que ou igual, porque está incluindo 2, a x menor do que a 5. Certo? Então, e de novo, né, quando a gente escreve isso em sequência, na verdade tem duas desigualdades que são satisfeitas. Muito bem, então a gente já tem, nesse caso aqui, então voltando, a gente diz, esse primeiro é fechado, esse primeiro intervalo é fechado nos dois extremos. Esse segundo intervalo é aberto nos dois extremos. Agora, esse terceiro não é nem fechado nem aberto. Ele é semi-fechado ou semi-aberto. O semi-aberto está parecendo coisa de prisão. Então, esse intervalo, ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Esse quarto é fechado à direita, aberto à esquerda. Perdão. Isso, fechado à esquerda, aberto à direita. Então, os outros intervalos que podem surgir vão variar conforme os números que vocês escolham para extremos. Né? Você poderia escolher outros números. O 2 poderia ser qualquer outro número e o 5 qualquer outro número que fosse maior do que o anterior. Tá? E agora tem outros tipos de intervalo, vamos continuar aqui, que podem aparecer. Quinto tipo. Então, eu vou desenhar novamente a reta real. E aqui eu vou colocar só o número, digamos o 2. Melhor, o 5. Claro que eu poderia colocar aqui, né, o 4. Deixa eu colocar todo no melhor. Vou colocar alguns números aqui. Então aqui eu vou colocar o 0. Então 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. E agora eu vou querer o seguinte. Eu vou querer, a partir do 2, vou marcar uma bolinha no 2 aqui. Eu vou querer todos os números, incluindo o 2, que estão à esquerda do 2. Então, são os números que são menores do que 2 e mais o próprio 2. Como é que eu descrevo esse conjunto? Bom, aí agora fica mais difícil escrever no chat, mas seria então aqui, para indicar que, observa o seguinte, você só tem um extremo agora. No caso, um extremo aqui à direita, né? Então, neste caso, para descrever esse conjunto, você utiliza o símbolo menos infinito 2. O que isso significa? Significa
todos os números x, então o nosso x está aqui, todos os números reais x que cumprem a condição simplesmente x menor do que ou igual a 2. Certo? Só, por enquanto, está sendo só escrita, né? Mas é importante vocês terem essas noções de escrever intervalos, porque vai precisar utilizar em cálculo, né? Então, da mesma maneira, a gente pode fazer o análogo disso, só que, de novo com a nossa reta real aqui, ficou muito grande. Então, vou colocar 0, 1, 2, 3, etc. Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Agora eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar o 2, digamos, de novo. E aí eu quero pode ser o menos infinito. Você fala aqui, voltando, né? No 5, está perguntando se pode ser o menos infinito à esquerda do x. No caso, nessa expressão aqui, seria escrever tipo menos infinito menor do que x e menor do que igual a 2, é isso? Então, aqui tem um problema, é que a rigor, esse menos infinito, ele não é um número. O infinito, ou menos, o mais infinito, ou menos infinito, não são números reais. E tudo que a gente falou sobre desigualdades, sobre utilizar o símbolo menor, menor ou igual, etc., foi com números reais. Então, para o que a gente desenvolveu até aqui, isso não faz sentido, dizer menos infinito menor do que x, né? Assim, não é dizer que está errado. É porque simplesmente a gente não preparou as desigualdades para isso. De fato, teria até um sentido dizer, porque o menos infinito, se fosse um número real, não é um número real, mas se a gente fosse pensar como se fosse, ele seria menor do que qualquer outro. Então, né, teria essa justificativa. Mas a gente não escreve porque não trabalhamos o símbolo de infinito como um símbolo de um número real. Então a gente acaba optando por não escrever isso. E então é só deixar x menor do que igual a 2, solto. Porque na verdade esse infinito, esse símbolo aqui, menos infinito, ele é só para indicar um comportamento. Quer dizer, que o intervalo que a gente está escrevendo não tem limite à esquerda. Quer dizer, ele é ilimitado à esquerda. Então, você pode correr à esquerda à vontade com o seu x. Ele só precisa estar no 2 ou à esquerda do 2. Não pode passar do 2. Né? Então, esse símbolo aqui do infinito, ele é para indicar não um número real, mas um comportamento. Então, ou uma propriedade. No caso, a propriedade do intervalo de que o x não tem limite à esquerda, né? Não tem limite aqui à esquerda do x. Não é dizer que estaria errado escrever o menos infinito à esquerda do x, né? Mas não seria apropriado. Bom, e da mesma bom, é claro, eu coloquei aqui incluindo o 2, mas poderia ser tirando o 2 também, né? Poderia ser, se eu quisesse sem o 2, eu utilizaria parênteses. E da mesma maneira, agora eu vou fazer excluindo o 2, né, para ficar claro com parênteses. Ficou meio feio meu desenho aqui. Então, esse intervalo aqui.
Então, repara que o meu x ele está indo agora do 2 até a direita. Então, como eu descrevo esse intervalo, a escrita é a seguinte. Eu pego o... Observa que o meu primeiro extremo é o 2, mas eu não tenho extremo à direita. Então, para indicar essa propriedade de que o intervalo não tem extremo à direita, eu vou colocar um infinito ou mais infinito. Observa que o sinal de mais e de menos significa para indicar menos à esquerda, mais à direita. Agora, eu poderia utilizar o colchete, mas como nesse exemplo eu estou excluindo o 2, eu vou colocar parênteses. E no mais infinito, vou colocar parênteses também. No menos infinito e no mais infinito, a gente sempre coloca parênteses. Porque lembra que o colchete é para incluir o extremo. Só que o extremo, no caso, menos infinito ou mais infinito, não é número real. Então, eu não posso incluir como extremo. Então, por isso que para o mais infinito e para o menos infinito é sempre parênteses. Então, isso pode ser escrito como o conjunto dos números reais x, pertencente a R, tal que 2 é menor do que x. Então, repara que não tem o igual, porque eu quero, neste exemplo sexto aqui, excluir o extremo, o único extremo, no caso que tem, é o 2. Esses exemplos aqui de intervalo, o sexto aqui e o quinto, eles são chamados ilimitados, porque você não tem limite você tem um extremo que não tem limite. Você pode ter... Então, basicamente, esses 6 exemplos aqui servem para dar uma ideia em geral de como se trabalha intervalos. É claro, teria alguns outros exemplos que vocês podem imaginar como vai ser. Por exemplo, eu poderia escrever menos infinito 2 tirando o 2 como extremo, etc. E, então, umas outras peças raras, vamos escrever assim, que são coisas meio estranhas com intervalos, são as seguintes. Então, uma primeira peça rara que pode acontecer é o próprio R, o próprio conjunto R, ele é um intervalo de menos infinito a mais infinito. Então, é comum você escrever o conjunto dos números reais assim, intervalo de menos infinito a mais infinito. Né? Significa todos os números que não... Quer dizer, é um intervalo, a reta inteira, né? Não tem limite nem à direita nem à esquerda. Então, seria... pode ir à direita e pode ir à esquerda à vontade. Uma outra peça rara que acontece é o seguinte. Se a gente escrever algo como o intervalo, né, assim, 2 e 2. O que é isso? Alguém tem um palpite aí? O que é isso? Ou melhor, antes desse, né? Deixa eu escrever um outro. 2 e 2. Estou sempre usando 2, mas claro, poderia utilizar 3, 4, pi, qualquer outro número. Que intervalo é esse? Bom, se você escrever precisamente, isso aqui seria o conjunto dos números x pertencente a R, tal que 2 é menor do que ou igual a x, que é menor do que ou igual a 2. É o ponto 2. Então, isso daqui é 2. É o conjunto cujo único elemento é o número x igual a 2. Então, isso daqui é o nosso 2, 2. Se a gente fosse representar na reta real, então, desenha a reta aqui. E aí, você marca o seu 2 e o intervalo, neste caso aqui, é chamado de intervalo degenerado. Só um nome, né? Tem um 2 aqui. Só um pontinho, certo?
Agora, uma outra peça rara que pode acontecer é esse daqui, que talvez seja mais esquisito ainda. 2, 2. Que negócio que vai dar isso daqui? Vocês têm um palpite aí? Vocês acham que pode dar esse negócio? Exatamente, inexistente. E aí, em linguagem de conjuntos, existe um símbolo para indicar que não existe solução para aquilo que se está procurando, né? Para a expressão analisada. No caso aqui, a expressão é x pertencente a R, tal que 2 é menor do que x e x é menor do que 2. Né? Pela lei da tricotomia, não pode valer duas dessas duas ao mesmo tempo, né? Então, o conjunto aqui não tem elemento. Ou, em outras palavras, o conjunto é... Quando o conjunto não tem elemento, ele é o quê? Você lembra da palavra que tem para o conjunto sem elementos? Conjunto que não tem elementos é chamado de conjunto vazio. Então, isso daqui é conjunto vazio representado por esse símbolo que é uma bolinha cortada. Então, isso representa nada, né? Conjunto vazio, não tem elementos, o intervalo é vazio. Então, isso aqui são as peças raras do... Claro, eu poderia dizer também, pelo mesmo motivo, né, algo bem mais esquisito. Eu vou até colocar em outra cor, porque é muito esquisito. Que é o seguinte, eu poderia escrever, então eu quero agora o intervalo com extremo no número 4 e à esquerda e 1 à direita, fechado, aberto no 4, que conjunto, que é isso daqui? Bom, se a gente utilizar as regras que foi utilizada, e de novo, isso aqui é uma coisa bem estranha, bem esquisita, né? Isso aqui é o conjunto de x pertencente aos reais, tal que 4 deveria ser menor do que x e x deveria ser menor do que ou igual a 1. É óbvio que não existe um número maior do que 4 que vai ser menor do que ou igual a 1. Então, de novo, isso daqui é vazio. Conjunto vazio. Então, é claro, quando você estiver fazendo um intervalo, você sempre vai reparar, bom, o extremo à esquerda não pode ser maior do que o extremo à direita. Senão, não faz sentido. E aí, o negócio é vazio. Então, só alguns comentários sobre coisas esquisitas que podem aparecer, né, quando você trabalha com essa linguagem dos intervalos. Embora o primeiro aqui não seja tão esquisito. Né? O segundo também não tanto, mas o terceiro e o quarto, principalmente o quarto, muito esquisito. Dúvidas, perguntas? Então, nos exercícios, eu acho que tem... Deixa eu ver. Deu. Então, acho que os primeiros aqui que eu coloquei são de intervalos, né? Então, aqui os primeiros exercícios são dessa linguagem aqui de intervalo. Tá. E aí depois vem a linguagem aqui dos expoentes. Então, acho que... Bom, acho que a gente já falou bem dos intervalos, agora a gente pode passar a falar mais dos expoentes. Então vamos falar aqui sobre potenciação com expoentes inteiros. Deixa eu entrar aqui de novo. E já está acabando a aula, né? Daqui a pouco. Então Então vamos falar sobre potenciação.
Bom, isso é algo que vocês já devem ter visto, né, várias vezes. Então, eu vou começar com um exemplo aqui. Uma curiosidade, na verdade. Então, deixa eu escrever primeiro. Pergunta. Então, uma pergunta, né? Quanto é menos 2 elevado ao quadrado? Alguém já fez essa continha? Quanto é menos 2 elevado ao quadrado? 4. Certo. Então, resposta 4. Agora eu vou fazer a mesma pergunta, porém disfarçada. Quanto é 0 menos 2 elevado ao quadrado? Segunda pergunta. Quanto que vai dar? Quem respondeu a primeira? A segunda vai dar quanto? 0. Então teve a resposta 0 menos 4. Mais alguém? O Hélio que respondeu aí 4 para a primeira. Quanto vale a segunda? 0 também? Então teve. Então vamos lá. Então vamos começar aqui, vamos tentar entender. Então a gente começou com isso, menos 2 ao quadrado. Certo? Pergunta para. Eu vou escrever e vocês dizem se é verdade. Vocês têm de dizer se é verdade ou não. Menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado mais 0? Sim ou não? Verdade ou falsidade? Sim, né? Concorda? Todo mundo concorda. Agora, vocês lembram de uma propriedade da adição que diz o seguinte: se eu tiver A mais B, isso daqui é o mesmo que B mais A? Vocês lembram dessa propriedade? Vocês concordam com ela, né? Então eu posso escrever que. Opa! Minha caneta. Eu posso escrever que menos 2 mais 0 é o mesmo que 0 mais. Menos 2 ao quadrado mais 0 é o mesmo que 0 mais menos 2 ao quadrado, certo? Concorda? Verdade ou mentira? Verdade, né? Agora vocês lembram que existe uma propriedade também que diz o seguinte: se eu escrever A mais menos B, isso daqui é o mesmo que fazer A menos B. Concordam com essa propriedade? Né? Fazer a diferença é o mesmo que somar com o oposto. Né? Então, 0 mais 2 ao quadrado, estão concordando, né? É igual a 0 menos 2 ao quadrado, certo? Então, menos 2 ao quadrado igual a 0 menos 2 ao quadrado. Então, se aqui for 4, aqui deveria ser 4 também, né? Concordam? E agora? Bom, eu fiz esse exemplo porque ele é bastante curioso, né? Matematicamente, isso daqui, tudo que eu fiz aqui é verdade. Não tem trapaça aqui, tá? Então, isso daqui, de fato, isso daqui vocês podem confiar. Não estou trapaceando, não.
Menos 2 ao quadrado, exatamente, seria porque se resolve primeiro a potenciação e depois a subtração. Então, existe uma ordem nas operações, né? Que começa assim, com potenciação, aí depois vai irradiciação, né? A gente não está fazendo radiciação. Depois de potenciação, vai para multiplicação e divisão, né? E depois que vai para adição e subtração. Então, na ordem das prioridades das operações, a potenciação ganha da adição, subtração, multiplicação e divisão. Na verdade, existe uma maneira de ganhar da potenciação que é com parênteses. Quando você quer começar com uma operação que não ganha, que naturalmente perde de outra, você utiliza parênteses. Então aqui, bom, seria a potenciação, radiciação também, né? Tá. Então, o que está acontecendo? Então, vamos tentar tirar uma prova disso no computador. Então, aqui eu vou escrever nessa primeira célula a conta do menos 2 ao quadrado e nessa segunda célula eu vou escrever a conta do zero menos 2 ao quadrado. Então, aqui eu vou escrever, olha, igual, exatamente do jeito que eu escrevi. Menos 2 elevado, lembra que elevado no computador pode ser feito com esse símbolo, como é que é o nome desse símbolo? Esqueci. Chapeuzinho. Menos 2 ao quadrado. Segundo o computador, deu 4. Agora eu vou escrever igual a 0 menos 2 ao quadrado. Segundo o computador, deu menos 4. Alguém respondeu, né? Foi quem? Acho que foi o João? Que daria 4 e menos 4. Né? Acho que foi o João, né? Respondeu que daria 4 e menos 4. O que acontece? Circunflexo, né? Obrigado. O que acontece? Matematicamente, não. Os dois deveriam dar a resposta matemática, assim, a convenção matemática é que a resposta correta é menos 4 em ambos os casos. Né? Mas o que acontece? Quando você calcula, por que o computador deu 4 em vez de menos 4 na primeira? Que é essa expressão. Porque quando você escreve assim, igual menos 2 ao quadrado, o computador não entende esse menos como uma operação. Ele entende esse menos como um símbolo que com o outro símbolo seguinte vai representar um número. No caso aqui seria representando o número menos 2. Então ele entende, mesmo sem parênteses, que isso daqui é o próprio menos 2 ao quadrado. Observa que se você colocar parênteses aqui, ó, vai dar 4 também. Né? Como se o símbolo fosse uma regra. O computador entende, erroneamente, né, do ponto de vista da nossa convenção, que esse menos 2 ele é um símbolo só. Né? Menos com 2 forma um símbolo que representa um outro número. Então, quando ele vai trabalhar a potenciação, ele pega dessa parte toda. Deixa eu escrever aí. Peraí.
Menos 2. Agora, quando você escreve assim, igual 0 menos 2 ao quadrado, que pela nosso cálculo ali tinha que dar a mesma coisa que o anterior, né? Aí sim, ele entende, como tem um zero antes e um número depois, ele entende esse menos como uma operação e não como um símbolo que representa com um próximo símbolo um número. Então ele vai utilizar o menos como operação, o menos que aparece aqui ele interpreta como operação, aí usa a regra de que a potenciação ganha da subtração como operação, e aí vai fazer o 2 ao quadrado primeiro, que vai dar 4, 0 menos 4, menos 4. Então, a confusão que acontece é que, no caso aqui, deixa eu escrever, né? Menos 2 é um número. Quando eu escrevo assim, ó, menos 2 é um número. Então, vou escrever assim. Menos 2, quando eu escrevo menos 2, representa um número. Mas se eu escrever algo como 0 menos 2, isso aqui representa não só um número que vai ser o resultado, que é o menos 2, que é a mesma coisa que antes, né? Representa uma operação. Então, é mais do que um número, né? Representa uma operação e o número que ela congelou. Oh, perdão, que eu tinha tirado. Então, quando eu escrevo menos 2, eu estou dizendo simplesmente um número, que é o resultado de fazer 0 menos 2. Quer dizer, essa confusão do menos, que é uma confusão que aparece no computador, então é uma confusão que é normal que a gente tenha, ela vem disso, né? O menos 2, posso escrever como 0 mais menos 2. E, por definição, o 0 mais menos 2, ou qualquer outro número mais menos 2, vai ser esse número menos 2. Quer dizer, somar com o oposto é igual a fazer a subtração. Somar com o oposto de um número é fazer a subtração desse número. Então, essa coisa que deu a confusão, né, do menos 4, que é igual a menos 2 ao quadrado, porque se resolve, né, a potenciação primeira é igual a 0 menos 2 ao quadrado, que é igual a 0 menos 4, que é igual a menos 4 também, né? Então, o problema está no cálculo do computador, que para o computador não acontece essa igualdade aqui do meio. Tá. Bom, o nosso tempo está acabando. A resposta certa é menos 4. Por causa da convenção, né, de que a potenciação está aqui, ó, correta. E a justificativa é essa convenção, né? Então, lembre que eu fiz toda aquela justificativa. Menos 2 ao quadrado igual que menos 4 igual a menos 4. Certo? Então, bom, então, dúvidas, perguntas? Essa parte. Então, por isso que é importante a gente ter um certo trabalho com parênteses, né? Então, às vezes, algumas operações, mesmo no computador, podem dar erros. Porque quando você tem uma sequência de operações, você tem que escolher quem vem primeiro. Então, para a gente, quando faz cálculo, o símbolo de menos, na hora de fazer os cálculos, deve ser sempre entendido como uma operação, né? Se você vê você pensa que é uma operação e, portanto, tem a ordem e a potenciação ganha da subtração. Então, é por isso que quando você faz menos 2 ao quadrado, primeiro, não tem parênteses, né? Se tivesse parênteses, ok, seria 4. Como não tem parênteses, faz primeiro a potenciação, que vai dar 4, então resultado menos 4.
Só que é um erro que aparece no computador por causa daquele problema, né, de como o computador vai interpretar essa sequência de caracteres que você insere nele. Bom, nosso tempo acabou, mas se vocês tiverem quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Alguma dúvida sobre... nas próximas aulas a gente continua melhor, né? Essa aula começou um pouco apertada.